Tudo bem? Sou o professor Alan de Direito Constitucional. Vamos passar uma revisãozinha para o TRT da segunda região, beleza? Dá uma posicionada aqui, ó, nesse slide. Vamos começar falando de eficácia. Valeu? Ó, qualquer dúvida que você tiver, no site do Aprova tem meu nome. Com o meu nome você pode me adicionar. Eu tenho 2 páginas no Face. Manda lá suas dúvidas por mensagem, manda lá inbox. Valeu? Tamo junto aí para sua aprovação. Então, eficácia de norma. A norma pode ser de eficácia plena, contida ou limitada. Plena, a eficácia é direta, imediata e integral. Eu não preciso de uma complementação, tá certo? Por exemplo, artigo 1º, artigo 2º. Artigo 2º fala da separação de poderes, tá certo? Eu preciso de uma lei para definir essa separação? Não. Artigo 1º fala da República Federativa do Brasil. Eu preciso de uma lei para definir isso? Não. Beleza? Norma de eficácia limitada é aquela que a eficácia é indireta, imediata e não integral. Enquanto não vier um ato normativo, eu não posso exercer o direito constitucional na sua plenitude. O exemplo clássico é o direito de greve do servidor público. O servidor público tem direito de greve na forma de lei específica. Enquanto não vier essa lei específica, está, ó, limitado. Lembra? A FCC já perguntou isso, hein? Normas programáticas são normas de eficácia limitada. Guarda isso. Então, se eu tiver uma norma programática, você pode afirmar que é uma norma de eficácia limitada. Valeu? Já a norma de eficácia contida, ela é direta, imediata, mas não integral. Quer dizer, pode ser que venha uma lei contendo, restringindo, tá? Pedro Lenza, no livro dele, ele dá o exemplo da OAB. Não adianta você fazer 5 anos de direito. Você tem que submeter o exame de ordem. Por quê? Para advogar. Porque o exame de ordem está numa lei, tá certo? Então, você pode exercer o seu direito, mas pode ser que venha uma lei restringindo isso. Valeu? Rapidamente. Tudo muito rápido, gente, porque o programa de vocês é bem grande e tal. Depois, aí, no curso normal, tem lá tudo isso aqui explicadinho e tudo mais, com calma, tá certo? Isso aqui é um apanhado, uma revisão geral para você ter uma noção. A prova tá te ajudando e tudo mais. Mas quer aprofundar mais, quer ver todos os dispositivos? Vai lá, compra o nosso curso, tá lá tudo ali disponível. Valeu? Muito bem. Do artigo 5º, um remédio constitucional, muito importante, tá? Alguns dispositivos são muito importantes para sua prova. Marca aí, marca aí. 5º, 11º, 12º, 16º, 34, 51 e 52, 5º 38, 5º 67 e os remédios constitucionais. Remédios constitucionais vão do 5º 68 até o 5º 73, beleza? Então, fica atento, esse é o 5º 73. A ação popular serve, ó, para anular ato lesivo. Esse ato lesivo é ao patrimônio público, histórico, cultural, meio ambiente ou moralidade administrativa. Ó. Tá aqui, depois você olha com calma. Muito, 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 muito importante. Só pode propor a ação popular o cidadão. Cuidado, ele vai falar que é qualquer pessoa ou qualquer brasileiro. Não, só pode propor ação popular o cidadão. Valeu? E, em regra, ela é gratuita. Mas se você estiver de má fé, você paga as custas. Remédios constitucionais que são sempre gratuitos, habeas corpus e habeas data. Esses sempre gratuitos. Valeu? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Artigo 5º, parágrafo 3º. Se eu tiver um tratado internacional sobre direitos humanos, tem que ser sobre direitos humanos. Foi aprovado, ó, por 60% da galera, 3/5, em 2 turnos, 2 turnos em cada casa. Então, vota 2 vezes na Câmara e vota 2 vezes no Senado. Se tiver os 3 requisitos juntos, esse tratado internacional vai ser equivalente a uma emenda constitucional, desde que tenha os 3 requisitos juntos. Valeu? Tá? Lógico que tem muito mais coisa, aí você dá uma olhada lá e tal, dúvida você pode mandar lá para mim e tal, ou quiser aprofundar mesmo, vai lá, contrata o nosso curso, estamos lá à disposição. Ó, isso aqui sobre o artigo 7º. Dá uma olhada também, ó, artigo 6º, artigo 7º 10º, artigo 7º 25, 28 e 29, 7º 33 vai estar aqui. E o parágrafo único do artigo 7º.
Do artigo 8º, inciso 2º e inciso 8º também, dá uma boa olhada nesses dispositivos, tá? Muito bem. Turno ininterrupto de revezamento. Se você trabalha em revezamento, você vai trabalhar menos tempo. Você vai trabalhar 6 horas. 6 horas. Mas pode trabalhar mais de 6 horas? Sim. Se tiver uma negociação coletiva, mesmo trabalhando em turno ininterrupto de revezamento, pode trabalhar mais. Valeu? Fica ligado aí. Ó, sétimo 33, tá? Você pode trabalhar a partir dos 16 anos. Se for aprendiz, a partir dos 14. Menor de 14 não trabalha. A partir dos 14, tá? Pode trabalhar se for aprendiz. E se o trabalho for NIP, só a partir dos 18. O que é NIP, Alain? Noturno, insalubre e perigoso. Se o trabalho for NIP, só a partir dos 18. Regra, posso trabalhar a partir dos 16. Sempre a partir dos 16 todo mundo pode trabalhar? Não. Se for NIP, noturno, insalubre, perigoso, 18. Menor de 16 não trabalha? Pode trabalhar se for aprendiz. Então cuidado que eles trocam essas ideias aí. Valeu? Valeu? Muito bem. Esse aqui é muito importante, gente. Direitos domésticos. A FCC pergunta há muitos anos isso. Por quê? Porque ela vai trocar esses direitos que o doméstico já tinha com esses outros direitos que ele passou a ter a partir da lei. Tá? Então ele vai inverter. Esses aqui só a partir da lei o doméstico passou a ter. Tá? E mais, existem alguns direitos que o doméstico não tem. Por exemplo, piso salarial, proteção em face da automação. Então tenta fazer uma tabelinha. Isso aqui cai direto. Fica bem atento a isso, tá? Fica bem atento a isso. Valeu? Avançamos. Ó, estabilidade do dirigente sindical é a partir do registro da candidatura. Eles vão falar que é a partir da eleição, eles vão falar que é a partir da posse. Não, registro da candidatura. Essa estabilidade vai durante todo o mandato, se ele for eleito, até 1 ano após o término do mandato. 1 ano. Vi perguntas colocando mais de 1 ano, menos de 1 ano. Todo o mandato, mais 1 ano, se ele for eleito. Tudo bem? Outra coisa que cai direto, ó, presta atenção aqui, tem estabilidade o suplente também. Ele vai dizer que só o dirigente tem. Ah, então o dirigente sindical nunca pode ser mandado embora? Pode, se ele cometer falta grave. Se ele cometer falta grave. Valeu? Muito bom. Aqui, ó, eles trocam, do artigo 12, hipótese de nato com naturalizado. Nato, inciso 1º, naturalizado, inciso 2º. Dá uma olhada lá. Eu coloquei as hipóteses de naturalizado. Se for de língua portuguesa, veja, não é só Portugal. Tem que ser de língua portuguesa. Precisa ficar 1 ano e ter idoneidade moral. Se ele for um estrangeiro em geral, 15 anos. Toda hora, Carlos Chagas pergunta isso aqui, trocando esse período. E não pode ter condenação criminal. Sem condenação criminal. Isto para brasileiro naturalizado. Ele vai pegar uma dessas hipóteses e vai dizer que é para nato. Não, para naturalizado. Muito importante, cargos privativos de brasileiro nato, tá, gente? Ele vai dizer que todo deputado ou senador tem que ser nato. Não, só a presidência da casa, tá? Só a presidência na casa, tudo bem? Tá? Só o presidente da casa. No caso do Supremo, todos os ministros do Supremo. No caso do Carlos Chagas, eu já vi umas 3 ou 4 perguntas trocando o Supremo e colocando o Superior Tribunal de Justiça. Colocando tribunais superiores. Não, só o Supremo. Só o Supremo, tá? É privativo de brasileiro nato. Nas Forças Armadas, cuidado, que o cara tem que ser oficial. Carreira diplomática, perdão, gente, e ministro da Defesa. Como está em São Paulo? Hoje cedo aqui em Curitiba estava 13
com cessação de 11 a 10, alguma coisa assim. Ministro da Defesa. Eles vão colocar outro ministro de Estado, hein? Fica atento aqui, 12 parágrafo 3º. Só da Carlos Chagas, eu já vi mais de 20 perguntas desse 12 parágrafo 3º. Então você precisa saber disso para a prova. Valeu? Dá uma olhadinha também no parágrafo 4º, perda de nacionalidade. Ó, de direitos políticos, tenta dar uma olhada também no parágrafo 1º, quando o voto é facultativo, tá? Dá uma olhada lá no voto facultativo. Olha aqui o macete, tá? Para saber condições de elegibilidade, para ele ser eleito. É só lembrar do brasileiro plenamente falido. Guarda o brasileiro plenamente falido, que você guarda aí 5 das 6 condições. 5 das 6 condições. E a 6ª condição é a idade, que cai direto. E aí é só lembrar o número de telefone. Número de telefone a gente lembra mais fácil, né, gente? Ó, isso aqui é para vereador, governador, 30 anos, presidente e senador, 21, prefeito, deputados e juiz de paz. Então guarda o brasileiro plenamente falido e guarda o número de telefone 35 30 21 18, que você guarda as condições de elegibilidade. Beleza? Muito bem. Parágrafo 5º, 6º e 7º também bem importante. O chefe do executivo ele pode ser eleito e reeleito para um período subsequente. Eleito e reeleito por um período subsequente. Se o chefe do executivo for ser candidato a outro cargo, tem que renunciar pelo menos 6 meses antes. Prefeito, governador e presidente. E dá uma olhada com cuidado com o parágrafo 7º ali, bem importante, tá? Parentes consanguíneos ou afins até 2º grau não podem ser candidatos na jurisdição do titular. Na jurisdição do titular. Mudamos de assunto, tá? Repartição de competência, muito importante, Carlos Chagas adora, eu não tenho slide aqui por causa do tempo, porque é bem grande ali, você toma cuidado ali, 21.1, dá uma marcada lá no 21.1, aliás, 22.1, perdão, 22.1, muito importante, 22.17, 22.20, 21, 13 e 14 também bem importante, tá? 24, 1, 2, 5, 6 também bem importantes. Nos parágrafos do 24, gente, toma cuidado com uma coisa. Parágrafo 3º e 4º do 24. A União vai fazer a norma geral e o Estado atende a sua peculiaridade. Se a União não fizer a norma geral, para o Estado não ser prejudicado, ele pode exercer a competência legislativa plena para atender a sua peculiaridade. Se posteriormente a União legislar sobre o geral, o que acontece com essa norma estadual? Cuidado, às vezes nas provas ele fala que é revogada. Não, a norma estadual não é revogada. Presta atenção aqui, cai direto isso aqui. Ela fica com a eficácia suspensa naquilo que for contrária, tá? Cai direto isso aqui, mas tem muito mais coisa lá para aprofundar. Nós temos lá o curso, adquire lá o nosso curso, estamos lá à disposição. Ó, artigo 37, bem importante. Outra coisa, estrangeiro pode exercer cargo público na forma da lei. Sempre vem uma questão dizendo que é proibido. Não, ele pode exercer na forma da lei. Prazo de validade do concurso, até 2 anos. Sempre estão trocando esses 2 anos. Pode existir uma prorrogação. Ou ele fala que não prorroga, ou também já vi em prova falando que pode prorrogar por mais de uma prorrogação. E a prorrogação é por igual período. Prorrogação é por igual período. Prorrogação por igual período. Ou seja, 2 mais 2. Não pode ter um concurso de 2 e prorrogar por mais 1. Não. Beleza? Bem importante. 37.5 também bem importante. Função de confiança, só cargo efetivo. Cargo em comissão, só servidor efetivo. Cargo em comissão, um percentual efetivo.
sempre para direção, chefia e assessoramento, tá? 3711, até esse 16 aqui, eu coloquei o 16, mas 3711, a partir do 3711 também bem importante, tá? Teto, não pode vinculação ou equiparação, tá certo? Vários dispositivos ali bem importantes. Regra, servidor público não pode acumular cargo público, salvo se houver compatibilidade de horários. E mesmo que haja compatibilidade, tem que ser 2 de professor. 2 de professor. Eu vi numa questão essa semana mesmo, para outro curso aqui, falando assim, 2 da área de educação. Não, são 2 de professor. 2 da área de saúde. O texto original falava que era 2 de médico. Não, 2 da área de saúde. E 1 de professor com cargo técnico ou científico, tá? Tô falando bem rápido porque tem muita coisa para falar e a gente tem uma limitação de tempo, beleza? Ó, artigo 38, isso aqui é bem legal. O servidor que for eleito, se for cargo federal, estadual e municipal, ele se afasta da atividade. Se for prefeito, servidor que foi eleito prefeito também se afasta da atividade. Mas ele pode optar por continuar ganhando como servidor. Se for vereador, é diferente. Havendo compatibilidade de horários, ele acumula os 2. Se não houver a compatibilidade, ele pode optar por continuar ganhando como servidor. Valeu? Bem importante, tá? Esse aqui, muito importante. São os direitos que são dos empregados e do servidor público também. Molhar o bico, né, gente? Então, olha só. Então, o empregado e o servidor eles vão ter, o servidor vai ter alguns direitos que são do empregado também. Por exemplo, salário mínimo, férias, 13º, auxílio gestante, auxílio paternidade, mas tem outros direitos aqui, ó. Então, perde um tempinho, para tudo, vai dar uma olhada lá no seu material desses direitos. Bem importante para sua prova, tá? Ah, acabei não falando, é bastante coisa, né? Dá uma olhada no 37, parágrafo 6º, responsabilidade civil do Estado também, beleza? 39, parágrafo 4º, fala de subsídio. Membro de poder, mandato eletivo, ministro e secretário, ganha subsídio. Subsídio é uma parcela única. Você não tem penduricalhos. Você não pode receber adicional, abono, prêmio, tá? Você só recebe o subsídio. Cuidado que não entra nisso, está fora dessa regra, se a verba for de natureza indenizatória. Se a verba for de natureza indenizatória, não entra no subsídio. Mas o 39, parágrafo 4º também, bem importante, tá? Tá bom, mudamos de assunto. Dá uma olhada no 41, estabilidade, tá? Estabilidade, 3 anos. Estabilidade, 3 anos. Tá? Deixa eu ver aqui, meu tempo tá indo. Ó, poder legislativo. O digital de vocês tem lá, legislativo, executivo e judiciário. Eu só vou falar do legislativo. Assim, normalmente quando a FCC quer perguntar o processo legislativo e Tribunal de Contas, normalmente ela separa. Mas aqui eu só vou trabalhar da parte do poder legislativo. Bem importante, 45. Deputado representa o povo, tá? Tiririca, Maluf, Sérgio Reis, Thieron, Bolsonaro, Jean Willis, todos esses são os nossos representantes. Eles são eleitos pelo sistema proporcional. Toda hora eles trocam isso, tá? Toda hora eles trocam isso. Nenhum estado vai ter menos do que 8, nem mais do que 70 deputados por estado. Tá? Se você tiver um território, são 4 deputados por território. Eles sempre trocam com o 46, que fala do Senado. Senado representa os estados e o DF. Tá? São eleitos pelo sistema majoritário. Deputado proporcional, senador majoritário. Várias perguntas da FCC sobre isso. Várias perguntas, fica bem atento, tudo bem? O número de senadores é fixo, o número de deputados vai variar por estado, número de senadores fixo.
todos os estados têm 3 senadores com 2 suplentes. Cuidado que eles trocam isso. 3 senadores com 2 suplentes. Marca isso. E a renovação é feita por 1/3 e 2/3. Há um problema aqui que não dá nem tempo da gente falar aqui, só na aula normal, mas eles trocam 48, 49, 51 e 52. Competência do Congresso, competência da Câmara e do Senado. Várias e várias perguntas da FCC trocando isso, então depois dá uma olhadinha lá nesses dispositivos e tudo mais, beleza? Muito bem. Isso aqui, artigo 53, tá? Dá uma olhada também no 52, o Senado processa e julga por crime de responsabilidade várias autoridades. Dá uma olhada lá, 52, 1 e 2. Foi o caso da Dilma. Dilma foi julgada pelo Senado Federal, tá? Então, o presidente, por crime de responsabilidade, é julgado no Senado. Só que a Câmara tem que autorizar. A Câmara autoriza por 2/3 e o Senado processa e julga. Toma cuidado. Imunidade material, ou também chamada de inviolabilidade. Inviolabilidade. Ou imunidade material. Eles trocam isso. Eles vão dizer que é a formal. Imunidade material, é por opiniões, palavras e votos. Aquilo que você fala, suas opiniões, palavras e votos, são invioláveis civil e criminalmente. Tá? Tudo após a diplomação. O parágrafo 1º é o foro por prerrogativa de função. O Supremo agora há pouco limitou esse foro. Mas o que o texto diz que deputados e senadores têm foro a partir da diplomação. Tudo bem? Tá? Opa, mudou aqui. Ué, não tem o parágrafo 3º. Dá uma olhada no parágrafo 3º do 53. Os deputados e senadores podem ter o processo sustado, se a maioria absoluta da casa autorizar. Processos após a diplomação, tá? Maioria absoluta pode sustar o andamento do feito, tá? Dá uma olhada bem no 53, hein? 53 tem um prazo lá, para que haja essa sustação, tem um prazo improrrogável de 45 dias. Dá uma olhada lá, beleza? Mudamos de assunto, artigo 80, diz que a ordem de substituição do presidente não pode o presidente, vai o vice. Não pode o vice, vai o presidente da Câmara, Senado e Supremo. Câmara, Senado e Supremo, tá? Fica atento a isso. E o 81, bem importante. Se ficarem vagos cargos de presidente e vice nos 2 primeiros anos, eleição 90 dias. Se vagarem nos 2 últimos, eleição dentro de 30 dias indireta, feita pelo Congresso Nacional. Nos 2 casos, eles só vão completar o mandato, nas 2 situações. Então fica bem atento aqui, tá? Isto aqui, bem importante o parágrafo único. Tem 3 incisos que o presidente pode delegar. Inciso 6º fala do decreto autônomo, hein? Isso aqui é importante, tá? O decreto autônomo. O presidente, por decreto autônomo, pode cuidar da administração pública federal, tá? E pode extinguir cargos públicos federais na forma da lei, tá? Ele não pode aumentar a despesa, por decreto, nem pode criar ou extinguir órgão público. Mas se for um cargo ou uma função pública, ele pode extinguir se estiver vago. Esse aqui, bem legal, conceder indulto e comutar penas, pode ser delegado. E o 25º, primeira parte, fala prover cargo público federal na forma da lei. E você tem que saber a quem ele pode delegar. Isso aqui cai direto, a FCC adora essa bagaça, marca aí. Valeu? Imunidade do presidente. O presidente só pode ser processado se a Câmara autorizar. Parágrafo 3º diz que o presidente não pode ser preso enquanto não sobrevier a sentença condenatória. E parágrafo 4º diz que o presidente não pode ser processado por atos estranhos ao exercício do mandato. Fica atento a isso, tá?
Poder Judiciário tem muita coisa, né, gente? Muita coisa. Mas dá uma olhada no 93, bem importante. 94, quinto constitucional. 95, garantias e vedações do juiz, bem importante. Eles sempre trocam a competência do Supremo, artigo 102, com a competência do STJ, 105. Principalmente 102.1 e o 105.1, tá? Conselho Nacional de Justiça, 103B, súmula vinculante, 103A, tá? Dá uma olhada nisso. E óbvio que a competência da Justiça do Trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Ó, o juiz deve ser promovido se ficar 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas na lista de merecimento. 93.2, tá? Do 93, dá uma olhada também no 5, 93.5, 93.8, 93.10, tá? E esse aqui, ó, sempre cai isso. Você, quando for servidor do TRT, vai receber a delegação para a prática de atos de administração e mero expediente, ó, sem caráter decisório. Sem caráter decisório. Se for para decidir, não vai ser você, vai ser o juiz. Razoável ou não? Valeu? Lembrou? Ó, quinto constitucional. Membros do TRT e do TST, além desses outros tribunais, quinto constitucional está no 94. Mas a parte da Justiça do Trabalho não está no 94, tá? Um quinto desses tribunais devem ser de advogados e membros do Ministério Público com mais de 10 anos. Aí o órgão de classe vai indicar uma lista sêxtupla. O tribunal, TRT, o TJ, o TRF, vai reduzir para uma lista tríplice e o chefe do executivo vai escolher num prazo de 20 dias. Bem importante. Dá uma olhada no 95 que fala das garantias e das vedações, hein? Das garantias e das vedações, tá? Beleza? Não esquece disso. Ah, dá uma olhada no 96.3 também, tá? Muito bem. CNJ, ó, 15 membros. Mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Essa semana mesmo eu fiz uma questão de uma outra banca dizendo que era vedada a recondução para o CNJ. Não, é admitida uma recondução. E o Senado tem que aprovar os nomes aqui do CNJ, tá? Por maioria absoluta. O quórum é de maioria absoluta. E esta composição, ó, nem todo mundo é do Poder Judiciário. Nem todo mundo é do Poder Judiciário. FCC já perguntou quem que indicava os membros do trabalho. É o TST. Outra coisa, o STJ indica os federais, ó. E o STF indica os estaduais, tá? Beleza? Meu tempo está quase estourando, tá? Dá uma olhada também de funções essenciais da Justiça. O 127 fala dos princípios do Ministério Público. 128, parágrafo 1º, parágrafo 2º. O caput do 128 mesmo, a composição, os órgãos que fazem parte ali, tá? 129 fala dos princípios institucionais do Ministério Público, às vezes cai. Beleza, gente? Isso aqui foi uma revisão zona, né? O programa de vocês é bem grande e tal. Para aprofundamento, temos lá nosso curso, aí vai estar completinho com muitas aulas, vendo para e a passo tudo para você estudar com mais calma e tal. Eu falei rapidão para a gente abranger o máximo possível, tá certo? Eu desejo muito sucesso, tá? O Aprova tem vários recursos para você adquirindo lá. Nós temos um site com questões, você pode baixar o aplicativo do Aprova no seu celular, vai fazer umas questões. Estamos torcendo demais lá para você, hein? Muito sucesso na sua prova TRT da segunda. Muito sucesso e beija muito, hein?